E agora eu quero anunciar o palestrante da vez, está todo mundo super animado aqui, que é Felipe. Espero que ele apareça aí logo. E aí, Felipe, tudo bom? O Felipe é cearense, habitante do Recife, desenvolve software há mais de 10 anos, tem foco em sistemas distribuídos e arquiteturas de microserviços. É super fã de práticas de Extreme Programming, faz bacharelado em filosofia nas horas vagas e gasta mais dinheiro do que deveria com cafés. Estamos juntos então, Felipe, nessa vibe de café. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, se eu... Tá, ok, eu percebo aqui que vocês já conseguem ver minha tela. Deixa eu só deixar aqui tudo no ponto. Opa, só um minutinho. Estou fazendo bagunça. Um instante. E... Ok. Primeiro, vocês podem confirmar se conseguem ver minha tela, certo? Então, tudo bem. Ok, então, valeu, Bia, pela introdução e por ter aqui me apresentado. Para me descrever aqui um pouco, bom, sou um homem branco, um cabelo preto, estou usando aqui um óculos um pouco quadrado, com uma borda também preta. Eu tenho aqui uma barba e não sei, e talvez não esteja tão visível, mas eu uso uma camisa branca escrita Proteja os Sonhos, porque é gostoso demais fazer isso. Então, bom, dito isso, eu acho que eu posso começar aqui a compartilhar aqui o conteúdo. E, bom, o meu objetivo aqui com essa palestra, a minha proposta, era falar um pouquinho sobre como fazer manipulação de código, né, de scripts Python, de uma maneira programática, e particularmente fazendo isso com uma abordagem de manipulação de árvores sintáticas. E aí eu queria, ao longo aqui dessa apresentação, explicar um pouquinho, né, o que são essas árvores sintáticas, né, onde é que elas aparecem nesse processo de interpretação de programas em Python, e como é que a gente consegue usar uma certa biblioteca, que eu vou mostrar lá na frente, para fazer essa manipulação de código de uma maneira mais fácil e mais robusta, usando essas árvores sintáticas. E sobre o título da palestra, né, só um parêntese, né, que o título aqui está As Árvores Somos Nós, eu me dei conta que, na verdade, isso aqui é um meme bastante antigo já, então pode ser que tenha gente que nem conheça, porque, na verdade, eu fui dar uma olhada, eu vi que era de 2007 isso aqui, então é bem provável que tenha gente aqui que nem saiba o que é isso, então, bom, só deem uma olhada caso vocês não conheçam, mas vamos lá. Bom, Bia já me apresentou, em resumo, né, meu nome é Felipe Martins, meus pronomes são ele e dele, vocês podem se referir a mim dessa forma. Sou cearense, mas moro no Recife há quase 6 anos já. Atualmente eu sou desenvolvedor sênior, trabalho com back-end em Python, começando a colocar um pouco mais as mãos em front-end, com JavaScript, mas principalmente com experiência em back-end. Eu sou particularmente apaixonado por técnicas de Extreme Programming e tudo aquilo que diz respeito a melhorar a experiência de desenvolvimento, certo? Vocês podem me encontrar no Twitter com essa arroba que não é das melhores, mas é o que eu tenho, que é esse ffnmmjj_Martins. Também como um parêntese, nos fins de semana eu costumo dedicar algumas horas para fazer mentoria de pessoas, focado em pessoas LGBTQIA+, que estejam começando na área de programação. Nesse momento eu estou com a agenda um pouco cheia em relação às mentorias, mas sempre que surge ali um espaço eu anuncio lá no meu Twitter e coloco um link lá para agendamento, então se vocês tiverem interesse também, fiquem à vontade para dar uma olhada lá. E, bom, se estiverem aqui no Recife, né, ou eu estiver na sua cidade, me chamam para um café, porque eu sou bem fácil para aceitar convites para comida. Tudo bem? Então, começando aqui, de fato, o nosso conteúdo, como foi que surgiu, então, esse meu interesse, né, nesse tema?
Ali em março do ano passado, de 2020, a Uber lançou uma ferramenta que eles chamaram de Piranha, né? Esse nome é maravilhoso, que é uma ferramenta que eles criaram para automaticamente remover código que não esteja utilizado e esteja sendo utilizado, né, enfim, numa base de código, em um repositório. E particularmente eles fizeram isso, né? Existe, só para eu voltar aqui, isso aqui é o link de uma postagem no blog deles de engenharia, onde eles descrevem assim de maneira mais alto nível o que é essa ferramenta. E eles também publicaram um artigo, né, mais acadêmico, que é esse daqui, que eu também estou colocando o link para acessar, onde eles descrevem melhor o que é essa ferramenta, como é que ela é usada, dá mais detalhes técnicos sobre isso. E eles criaram, né, a gente consegue ver na descrição, que eles criaram essa ferramenta para poder lidar com a remoção de feature flags, né, certo? E assim, a pessoa aqui que está fazendo a tradução para Libras, se tiver algum problema com algum termo, por favor, né, pode só me avisar aqui no chat, que eu posso tentar elucidar um pouco melhor, tá? Mas o que acontece? Geralmente, eles, eles usaram essa ferramenta como parte de um fluxo maior de trabalho que consiste nisso aqui, certo? Como é que essas feature flags costumam ser usadas, né, em projetos que de fato fazem uso dessa técnica? Geralmente, essa técnica ela é usada para quando você quer publicar um certo código de uma funcionalidade nova, mas poder ligar ou desligar aquela funcionalidade em produção de maneira dinâmica. Porque aí eu consigo tanto controlar, né, em que momento eu vou estar liberando aquela funcionalidade nova, como, por exemplo, eu também posso desligar aquela funcionalidade caso ela se mostre problemática no ambiente de produção, por exemplo. Então, como é que eles fizeram uso dessa ferramenta dentro desse fluxo de trabalho? Tudo começa quando uma desenvolvedora publica um certo código de uma nova funcionalidade, estando protegida por uma feature flag. Depois de um tempo, né, que aquela funcionalidade nova já se estabilizou, a gente já viu que ela já funcionou, as pessoas esquecem, na minha experiência, geralmente as pessoas esquecem de remover aquele código daquela feature flag, porque, enfim, se a funcionalidade já está estabilizada, teoricamente você não precisaria manter aquilo, você pode remover aquele código morto da funcionalidade antiga. E aí o que acontece? Eles têm uma certa tarefa que roda ali periodicamente e detecta quais flags já estão há muito tempo sem ser atualizadas, e ela considera que elas são potencialmente flags inoperantes, flags que não precisam mais existir. Aí, para cada uma dessas flags, eles usam essa ferramenta Piranha para poder criar um pull request que remove o código daquela flag. E ela envia esse pull request para a pessoa que desenvolveu aquela funcionalidade com aquela feature flag. E aí, a partir daí, essa desenvolvedora pode revisar aquele pull request para ver se tem algum problema, e ela pode aprovar ou rejeitar o pull request para remover ou manter aquela feature flag, caso ela ache que ainda seja necessário. Então, assim, eu achei isso aqui bem interessante, porque... Opa, acho que perdi um pouquinho aqui. Tá, estou de volta. Eu achei bem interessante isso aqui, porque na minha experiência, usar feature flags é uma prática que traz muita, digamos assim, tranquilidade, sabe, para times de desenvolvimento de software. Eu acho que é uma funcionalidade que deveria ser mais usada, inclusive, na prática. Mas ela tem esse pequeno problema que é muito comum você acabar acumulando muito código morto por causa dessas flags, né, desse código que as pessoas depois esquecem de ir lá remover. Isso aqui é uma ferramenta que automatiza parte desse processo, então, bom, na minha filosofia é que tudo que puder ser automatizado deveria ser automatizado na medida do possível, então eu achei bem interessante. Essa ferramenta aqui, originalmente, ela foi feita para funcionar com código Java. E se vocês olharem depois no repositório, onde essa ferramenta está disponível, vocês vão ver que já tem implementações para outras linguagens. Se eu não me engano, tem para JavaScript, e eu acho que tem para Golang, mas eu não tenho certeza. Então eu fiquei pensando, será que eu conseguiria fazer isso aqui para Python?
E aí foi quando eu comecei a explorar um pouco melhor essas possibilidades, sabe? Como é que eu posso fazer manipulação de código em Python para, por exemplo, remover código morto ou outros tipos de alterações de uma maneira programática, robusta, que fosse tivesse uma maior facilidade para ser estendida no futuro e, enfim, todas essas qualidades que a gente busca quando procura automatizar alguma coisa via software, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui um exemplo bem simples, assim, de como seria, digamos assim, uma espécie de uso de feature flag em Python. Obviamente que na prática a coisa pode e geralmente é muito mais complexa do que isso aqui, mas para fins didáticos, digamos que a minha feature, o uso da minha feature flag seja só uma constante, certo? Com um valor verdadeiro ou falso, que eu estou chamando aqui de minha flag, e eu simplesmente uso um bloco condicional, um if e um else, para checar o valor dessa flag, se ela é verdadeira ou falsa, para decidir se eu vou executar o código da nova funcionalidade ou da funcionalidade antiga, que está protegida por essa feature flag. Então, digamos que eu tenho esse código aqui, e aí eu queira remover no futuro essa flag. Eu quero que no final o código se transforme nisso aqui, que tem aqui embaixo, onde eu mantenho somente o código da nova funcionalidade e quaisquer outros pedaços de código que não estavam sendo afetados por aquela flag. E nesse caso aqui, por exemplo, como a flag é considerada verdadeira, então por isso eu elimino o código que era executado quando aquela flag era falsa. Então essa é digamos, a filosofia aqui por trás disso. Mas aí que tá, como é que a gente pode fazer esse tipo de alteração automaticamente, sabe? Detectar onde é que está aquela flag para que eu remova a declaração dela, quais pedaços de código deveriam continuar sendo executados, ser mantidos, quais pedaços de código devem ser removidos. Então eu comecei a dar uma explorada em como fazer isso daqui. Tá? Bom, existe digamos assim, uma primeira solução que é bem ingênua, né, de como fazer isso, que é você sair percorrendo cada uma das linhas daquele código e ir checando se você tem que manter aquela linha ou não, de alguma forma. Então, para aquele código ali de exemplo anterior, eu tenho aqui também uma implementaçãozinha bem, assim, bem que eu não gostaria, assim, de tornar, que eu não tornaria público em condições normais, mas de novo para fins didáticos, eu quero ilustrar dessa forma. Nesse código aqui, eu simplesmente abro, né, o arquivo que tem o código que eu quero alterar, eu vou percorrer cada uma das linhas dele e eu vou checar qual é o conteúdo daquela linha, para saber se de alguma forma eu tenho que manter ou remover aquela linha. E aí, para isso, qual é, digamos assim, o processo que eu quero, né? Eu quero sair percorrendo linha a linha, e aí, se eu, se eu não estou dentro daquele bloco de código que eu quero ignorar, e se eu também não estou na declaração, na linha que declara a flag, eu mantenho ela no meu código modificado. Se não, em qualquer outro caso, né, se eu encontrar o começo do bloco condicional que usa aquela flag, ou se eu encontrar, digamos, o começo do bloco que corresponde à funcionalidade antiga, eu vou sempre removendo aquelas linhas, eu ignoro aquelas linhas. Então, quando eu faço isso aqui, deixa eu só, se eu puder aqui voltar ao exemplo como era, lembre-se que a gente tinha isso daqui, que eu estou mostrando aqui no slide anterior. Opa, deixa eu pegar aqui. E aí, quando eu rodo isso aqui, eu obtenho esse resultado. Eu, de fato, mantenho o código que corresponde à funcionalidade nova, entre aspas, e o código que não era afetado pela flag. Mas vocês podem ver aqui que existem alguns problemas, né, com esse resultado. Entre outros aqui, né, eu não consigo preservar comentários no código. Eu também, aliás, desculpe, eu não estou preservando
linhas em branco, que eu havia deixado ali para melhorar a legibilidade. Eu não estou corrigindo a indentação de código que antes estava dentro de um bloco condicional e que agora teria que estar fora dele, né? Então eu tenho que corrigir a indentação desse pedaço de código para que isso aqui seja código Python válido. Então, assim, e tem várias outras condições aqui, né? Vários outros problemas, né? Primeiro que isso aqui é um código bem complexo, né? Apesar de dele estar lidando com casos bem simples ainda. Bom, eu já comentei que ele não lida bem com as indentações, né? Após a remoção desses blocos de código. Se eu tiver vários blocos aninhados um dentro do outro, esse código também não está lidando com isso. Enfim, caso eu tivesse, por exemplo, um apelido, né, enfim, que em Python geralmente um alias para aquela constante, eu também não estaria lidando corretamente com aquilo. E, enfim, tem todo um mundo de problemas aqui que dá para a gente identificar com isso daqui. Então, como é que a gente poderia fazer isso aqui de uma forma melhor, né, certo? Bom, aqui eu quero dar só um passo para trás e fazer uma pequena digressão para falar um pouquinho sobre como é que o interpretador do Python, chamado, pelo menos o interpretador canônico, digamos assim, do Python, chamado CPython, faz esse processo de interpretação do código. Porque isso aqui é o que vai nos levar a essa coisa das árvores sintáticas. Bom, o CPython, como eu disse, ele é uma implementação canônica, né, ou de referência do Python. Ele pode ser encontrado, enfim, nesse repositório aqui, né? Que eu estou colocando aqui o link. E em alto nível, assim, num nível bem abstrato, o que esse interpretador faz são essas etapas aqui, certo? Onde eu tenho várias etapas, onde o resultado de uma etapa serve como entrada diretamente para a próxima etapa. Então, o interpretador começa lendo o texto puro, digamos assim, do código Python, a partir de uma fonte qualquer, né, de um arquivo, de uma entrada padrão do terminal, alguma coisa assim. Isso aqui é processado por um componente que é chamado, geralmente na literatura de compiladores, de lexer. Isso aqui vai gerar uma árvore sintática concreta, que é então processada por um parser, e, bom, assim por diante. Eu vou detalhar um pouquinho melhor cada uma dessas aqui, dentro do necessário para a compreensão do que a gente vai ver depois. E aí, opa, só um instantinho. Tá, eu tô com um probleminha aqui. Só um minuto. Agora sim. Certo. Bom, essa primeira etapa, que é chamada de lexer, ela vai extrair cada um dos elementos individuais da própria gramática da linguagem Python, que também, de novo, na literatura de compiladores, costuma ser chamado de tokens. Certo? E existem também relações, né, entre esses elementos, e essas relações, digamos assim, né, qual elemento está relacionado ao outro. Por exemplo, aqui no lado direito eu estou mostrando um exemplo de uma árvore para a expressão A mais 1. Eu tenho aqui uma token, que é a variável chamada A. Ela está relacionada com esse número 1 a partir do operador aritmético de adição, que está aqui no meio. E aí, o Lexer vai identificar essas relações entre esses elementos na forma de uma árvore sintática que ele chama de árvore sintática concreta, ou na sigla em inglês, CST. Essa árvore sintática concreta, ela traz informações bem detalhadas de assim, todos os elementos textuais que estão ali no código Python que está sendo processado. E isso aqui é usado como entrada agora para a próxima etapa da interpretação, que é o parser. E aí, o que acontece? Lá na árvore concreta, a gente tem um monte de detalhes ali naquela árvore que não são importantes, digamos assim, para o comportamento do meu script Python. Porque lá eu vou ter presentes elementos como, bom, comentários de código, linhas em branco, espaçamentos que são necessários, esse tipo de coisa. E nesse momento aqui, o interpretador ele quer saber só aquilo que é necessário para
digamos assim, capturar qual é o comportamento daquele programa. E aí, para isso, ele vai transformar a árvore sintática concreta em uma árvore sintática abstrata. De novo, na sigla em inglês, ela é referida como AST. E a principal diferença entre essas duas árvores seria, no caso, essa daí. A árvore abstrata vai manter só, digamos assim, as partes que são necessárias para entender a execução do código, e ela reflete um pouco melhor, digamos, a semântica, sabe, daquele script, sabe, do que é que, quais são realmente, digamos, as abstrações da linguagem Python que estão presentes ali. E aí, por fim, né, a gente vai ter o compilador, de fato, que vai ler, né, ele vai processar essa árvore para então gerar o código executável e, de fato, né, fazer alguma coisa. Né, ele vai, ou no caso, gerar o bytecode para que aquilo seja executado, de fato. E, bom, essas árvores sintáticas, né, ou seja, essa última etapa do processo de compilação ou interpretação, ela tem que ser um pouco mais enxuta, porque geralmente é nesse nível que a gente tem que fazer transformações de código que podem afetar, digamos, o comportamento, né, perdão, que não deveriam afetar o comportamento esperado daquele código. Geralmente o que vai acontecer aqui é que o compilador vai analisar a árvore sintática para identificar oportunidade de otimização, né, de código que está redundante, esse tipo de coisa. E aí até por isso que ele precisa dessa representação um pouco mais enxuta daquele script. E aí isso aqui então leva a gente quase que de uma forma automática a uma ideia que a gente pode aproveitar para aquele problema original que a gente tinha. E se, ao invés da gente tentar fazer uma transformação do código para remover uma feature flag, processando diretamente o texto, se ao invés disso a gente, na verdade, convertesse aquele código para uma árvore sintática, modificasse a árvore sintática, e então convertesse essa árvore resultante de volta para código em Python, para fazer isso. E é essa abordagem que eu quero ilustrar para vocês aqui, nos próximos slides aqui dessa apresentação. Tá? Bom, quem já tem alguma familiaridade maior com Python deve lembrar que existe um módulo chamado AST na biblioteca padrão do próprio Python. Bom, AST, né, lembrando, significa é uma sigla para árvore sintática abstrata, que é aquela última árvore na etapa de compilação, digamos assim, do código em Python. Aqui eu estou usando compilação e interpretação de uma maneira bem livre, tá, do ponto de vista técnico. Então, eu lembro que quando eu comecei a explorar isso daqui, eu já comecei dando uma olhada nesse módulo, para ver o que é que ele permitia fazer. Então, como é que ele funciona, né? Aqui eu tenho um exemplo, e o que esse exemplo faz é simplesmente, eu só queria ver se era possível fazer esse caminho de ida e de volta, sabe? De converter o código para uma árvore e da árvore de volta para código. E é isso que esse exemplo aqui está fazendo. Ele está carregando o conteúdo de um script que eu tenho aqui de exemplo, que é aquele mesmo que eu tinha mostrado antes. Eu estou aqui chamando um método do módulo AST para transformar esse código em uma árvore. E eu estou usando aqui uma outra biblioteca. Enfim, esse módulo AST, uma coisa que eu vi é que ele não converte de volta a árvore para código em Python. Mas existe essa outra biblioteca aqui, separada, chamada Astor, ou ASTOR, não sei como é que é a pronúncia, que permite fazer exatamente isso, converter uma árvore de volta para código em Python. E aí, quando eu faço isso aqui com aquele exemplo, eu obtenho esse resultado aqui, que, bom, ele, de fato, continua igual, semanticamente, ao código original, mas a gente nota aqui que a gente perdeu comentários e linhas em branco do código original. Porque, lembrando, a árvore sintática abstrata, ela não captura esse tipo de elemento. Ela só pega assim, estritamente aquilo que representa a execução do código. Então, no momento em que eu converto o código em uma árvore sintática abstrata, eu perco essa informação, sabe? Dos comentários que estavam ali, das linhas em branco e tudo mais, que são coisas que a gente gostaria de manter, né? Nesse problema original de remover uma feature flag. Ou seja, já de cara, usar a biblioteca, o módulo AST, não parece que funcionaria muito bem.
Mas, voltando um pouco aqui à discussão sobre a diferença entre árvore sintática abstrata e árvore sintática concreta, se eu quero manter esses elementos, como comentários, espaçamentos, linhas em branco, esse tipo de coisa só é preservada na árvore sintática concreta. Então, é na árvore concreta que a gente tem que trabalhar para fazer isso. Mas aí como é que a gente faz isso então? Esse módulo AST da biblioteca padrão não trabalha com árvores concretas, certo? Somente abstratas. Mas a própria documentação desse módulo recomenda uma outra biblioteca feita pelo Instagram, chamada libcst, que serve exatamente para isso, para transformar código em árvores concretas, e ele dá algumas ferramentas para fazer essa manipulação ali dela. Então, bom, eu tenho aqui o link dessa biblioteca, e ela oferece particularmente uma coisa que é útil para esse problema, que ela chama de CodeMod, que é uma espécie de framework, e aqui eu estou chamando de framework, porque você apenas implementa ali um pedacinho de código que ela mesma executa para fazer modificação de código. Na verdade, você pode usar esse framework para sair modificando o código em um repositório inteiro, a partir da árvore concreta de cada um daqueles scripts que você está processando. E aí eu quero mostrar aqui rapidinho como é que você pode usar esse CodeMod da libcst para tentar resolver, né, claro que de uma maneira muito simplificada ainda, aquele problema original, de uma maneira talvez um pouco mais interessante. Então, o que acontece? O que o CodeMod, digamos, expõe, o que ele permite que a gente faça, né, para, digamos, dizer para ele o que é que a gente quer fazer, é que ele pede que a gente implemente uma classe seguindo o padrão visitor, que percorra os nós da árvore concreta, e aí para cada nó ele decide fazer alguma coisa. No nosso caso, por exemplo, a gente quer, sei lá, para cada nó eu quero decidir se eu quero manter ou remover aquilo. Por exemplo, quando eu saio percorrendo a árvore concreta daquele script, quando eu encontro um nó correspondente à declaração da feature flag que eu quero remover, então eu removo aquele nó da árvore concreta. Quando eu encontro um bloco condicional que usa aquela feature flag, eu quero manter só o corpo dele correspondente ao fluxo em que a feature flag é verdadeiro, removendo o nó do fluxo onde a feature flag é falsa, né? Ou seja, eu quero manter o conteúdo do if e remover o conteúdo do else, para ser mais sucinto. Enfim, então o que ele te dá é isso, na verdade. Você pode implementar uma classe, fornecer para ele. Essa classe vai ter métodos que dizem, sempre que eu entrar e sair de um nó da árvore concreta, eu posso realizar alguma ação. E aí, bom, eu não vou falar aqui especificamente um pouco mais sobre o padrão visitor, mas assim, ele é muito comum quando você trabalha com ferramentas de compilação, interpretação. Então eu recomendo esse link aqui para dar uma relembrada, sabe, de como ele funciona. Eu recomendo. Então tá, qual é a cara dessa classe? Bom, existe uma classe aqui, né, bom, eu não vou pronunciar, porque talvez fique um pouco complicado aqui para comunicar, mas ela está aqui no exemplo. Existe uma classe base que eu posso estender em Python, e aí eu posso definir métodos que dizem para cada tipo de nó o que é que eu quero fazer. Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo só um visitor, que ele identifica se eu estou entrando ou saindo de um nó de um if ou de um else, e ele simplesmente imprime essa informação. E aí vocês podem notar aqui que existem dois tipos, todos esses métodos seguem um padrão. Geralmente, os métodos que são executados quando ele entra em um nó da árvore concreta tem esse formato aqui, visit underline, e o nome do tipo de nó, nesse caso aqui, visit if, é o método que é executado quando ele entra num nó if. E existe também o leave underline nome do nó, que é o método que é executado quando ele sai daquele nó. Então, o leave if é um método que é executado quando ele sai daquele nó if. E esse método aqui de saída do nó é o que me permite, por exemplo, alterar aquele nó, porque o que acontece? O método visit, quando entram no nó, eu posso retornar um valor aqui verdadeiro ou falso que diz se eu devo ou não visitar os filhos daquele nó.
Então, ou seja, se eu retornar verdadeiro, significa que eu quero visitar os filhos daquele nó. E já o método de saída dos nós, ele permite que eu retorne qual é o nó que tem que ficar no lugar dele. Então eu posso só retornar o próprio nó original. Eu não É uma boa prática da libcst, só para fins de informação, é que você sempre retorna esse segundo argumento aqui, que é o nó atualizado. Eu não vou entrar em detalhes do porquê, mas se você não fizer nenhuma alteração nele aqui dentro, você está retornando o nó original. Mas aqui também eu poderia retornar, digamos, um nó vazio, né, para remover aquele pedaço de código, por exemplo. Bom, a libcst ela dá também uma classe base que permite rodar testes em cima desses visitors. E também uma coisa também a título de terminologia, geralmente a libcst chama esses visitors customizados de comandos, certo? Então eu vou usar essa terminologia daqui para frente. Bom, ela te dá aqui uma classe base que te permite testar esses comandos customizados. Basicamente, você só precisa dizer qual é o comando que você quer testar e você, na asserção do código, na asserção do teste, você diz qual é o código Python que vai ser processado pelo comando e qual é o resultado esperado. Nesse caso aqui, como esse comando que eu implementei não faz nenhuma alteração, ele só imprime, né, coisas no terminal, eu não espero nenhuma alteração, então eu uso o mesmo valor aqui, sabe? Bom, se eu rodar isso daqui, eu vou obter algo como isso daqui, certo? Nesse caso. E, bom, então ele funciona como a gente esperaria. Bom, a gente está quase aqui no final, meu tempo também já está um pouco aqui adiantado, mas vamos lá, dá tempo da gente terminar. Então tá, como é que então a gente pode usar esse comando, né, esses métodos do visitor para de fato alterar a árvore sintática de um código? Aqui eu tenho um exemplo um pouco menos simples, que tenta fazer aquilo que a gente se propunha lá no início, que é remover as declarações de uma certa flag e o bloco condicional que usa aquela feature flag. Então, o que é que isso aqui faz? Eu tenho aqui um método que ele é executado quando eu saio do nó de uma declaração de variável, esse leave assign. E aí o que eu faço aqui eu checo se o alvo daquele nó, digamos assim, é uma variável chamada minha flag, que é como eu estou chamando aqui. E em caso positivo, eu retorno esse nó aqui, cujo efeito é remover essa declaração. Se não, eu retorno esse nó sem nenhuma alteração. E aí eu tenho também mais outros dois métodos aqui que detectam quando eu estou visitando um bloco condicional, um if. E aí quando eu entro no if, eu vejo se o teste dele, a condição dele, é aquela flag que eu quero remover. Nesse caso, eu vou guardar aqui a informação de que, ok, eu acabei de entrar no if da minha flag que eu quero remover. E aí, no momento que eu saio desse if, eu vejo, tá, se esse meu if, se esse meu if correspondia àquela flag, então eu vou agora dizer que eu não estou mais dentro dele e eu quero substituir esse nó do if pelo conteúdo dele, apenas. E com isso, então, se eu agora rodar aqui um teste em cima desse comando novo, com o conteúdo aqui daquele exemplo que a gente tinha no começo, eu vou obter isso daqui embaixo, onde na verdade até, eu acho que eu esqueci de alterar aqui esse teste, mas ele também perderia essa declaração aqui. Bom, eu não vou rodar agora porque eu não quero passar essa vergonha. Mas a ideia é que ele conseguiria transformar esse código original em um novo código que tenha o efeito que a gente deseja. Ok? Bom, aí tem só aqui um último ponto, tá? Para a reta final, que é para passar aqui o ciclo completo de como usar essa ferramenta, que é o seguinte. Até agora eu mostrei a execução desses comandos customizados em cima de testes, né, usando testes unitários. Mas eu não quero rodar
fazer transformação de código em teste, né? Eu tenho ali, digamos, um certo repositório, eu tenho scripts Python, mais de um, provavelmente, em diferentes diretórios, e eu quero sair executando esse comando em cada um deles, assim, então, de preferência no terminal ou ali na linha de comando. E, bom, por sorte, a CodeMod, na verdade, permite que você faça isso. Como é que funciona, então? Você precisa, né, depois de instalar a libcst, você precisa rodar um comando que inicializa o CodeMod no diretório atual, que é simplesmente com esse comando aqui. E esse comando vai gerar um arquivo oculto no diretório onde ele foi executado, que é um YAML, aqui com esse nome, libcst.codemod.yaml. E aí ele vai ter, eu estou mostrando aqui na tela o conteúdo desse arquivo, ele vai ter aqui uma seção chamada módulos, onde eu digo qual é o nome dos módulos Python que contém comandos que eu quero poder rodar usando o CodeMod. E aí o que eu fiz aqui foi só substituir o que existia lá com o nome do módulo Python, onde eu implementei aquele comando. Eu não mostrei antes, né, mas eu criei aquele comando em um arquivo com esse nome aqui, meus CodeMods. E aí, quando eu faço isso, eu vou ter esse resultado aqui, onde na seção módulos eu tenho o nome do módulo onde eu implementei o meu comando, que é esse meus CodeMods. Isso aqui é necessário para que ele encontre o comando que você quer executar. E aí, finalmente, feito isso, digamos então que eu tenha agora o código que eu quero executar dentro desse diretório exemplos. Esse aqui é o código do exemplo que eu tinha mostrado lá no início. Eu posso então rodar esse comando aqui, onde eu digo que eu quero rodar a ferramenta CodeMod, e aí eu passo o nome qualificado do comando que eu quero rodar, e o caminho do diretório onde estão os scripts que eu quero executar esse comando. Aí, particularmente aqui, eu acho que aqui não capturou muito bem a saída que eu queria, mas eu posso passar aqui essa opção "-u", para que ele só gere um diff das alterações que ele faria, porque aí, por exemplo, com isso eu posso capturar essa diferença e gerar um pull request automaticamente, que seria o fluxo ali proposto pelo Piranha. Ou, se eu quiser já sair alterando, né, os arquivos no final, eu simplesmente tiro essa opção, esse "-u", e aí ele já vai aplicar essas alterações diretamente nos arquivos que vão ser afetados. Então, por exemplo, depois que se eu rodar esse comando aqui e imprimir agora o conteúdo daquele arquivo original, vocês podem ver que ele saiu removendo aqui o que eu queria. Tudo bem? Então, bom, com isso a gente conseguiu atingir aqui o objetivo inicial de uma maneira um pouco mais robusta. E, por fim, aqui para encerrar, eu queria deixar aqui algumas referências, certo? Que eu fui mencionando, por exemplo, a própria documentação da biblioteca que eu usei aqui. Eu recomendo fortemente também para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse processo, né, de compilação ou interpretação do Python. Existe esse livro aqui que é sensacional. Ele ajuda bastante um pouco a entender melhor como é que essas árvores sintáticas se encaixam no processo de compilação do Python. E eu também tenho aquele link onde a gente pode dar uma relembrada no padrão Visitor, porque, de novo, ele acaba sendo bem importante. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que tenha sido elucidativo o suficiente. Mas, bom, e é isso. Obrigado, então, a vocês. Fala, achei diferenciado a forma que você usou para usar Future Flags, achei bem legal. A gente tem uma pergunta aqui do Jackson. Ele falou, não sei se é uma pergunta boa, mas partindo do princípio que se trata de modificação de texto do código, seria viável fazer a mesma coisa usando apenas expressões regulares no próprio Python, ou com auxílio via módulos de outra linguagem mais específica para tratamento de textos, como Perl, por exemplo? Certo. Olha, vão existir várias maneiras, né, de fazer isso daqui.
Tudo vai depender, assim, da complexidade, digamos, do tipo de entrada que você quer lidar, porque, por exemplo, tem uma coisa que eu não comentei, que na verdade eu tenho lá no meu GitHub um port do Piranha para Python, que está bem experimental ainda, mas que, bom, já deu para ver vários casos aí um pouco mais extremos, onde a gente tem esses problemas. Mas, assim, existem muitas complexidades, por exemplo, que eu mesmo não estava ciente quando eu comecei a testar isso aí. Por exemplo, pode ser que a minha feature flag esteja em uma atribuição múltipla, né? Eu posso ter, por exemplo, minha flag igual a outra flag igual a true, né? Igual a verdadeiro. Aí, tipo, já começa a ficar um pouco menos trivial, digamos. Então, assim, pode ser que você consiga fazer uma enumeração exaustiva, né, de todos os cenários que você quer lidar usando expressões regulares. Mas, bom, para citar aquela resposta famosa, né, do Stack Overflow, né, tipo, você tem um problema, você tenta resolver com expressões regulares, agora você tem dois problemas, né, então é um pouco complicado. E eu também não tenho certeza se você conseguiria lidar muito bem com cenários de código onde você precisa manter um pouco mais o contexto das coisas, porque, por exemplo, não é muito óbvio para mim de imediato como é que você faria para, por exemplo, sair identificando, né? Digamos que você encontrou um if da feature flag e aí você quer remover o else que está lá embaixo, sabe? Então, assim, você tem que sair mantendo um estado ali que, bom, pode ser que isso vire uma salada meio louca, né? E existem outras abordagens que talvez, assim, sejam teoricamente mais robustas, né? Existe também na área de compiladores e tudo mais, existe uma etapa que é de. Eu peço perdão porque eu não vou saber o termo canônico em português disso, mas é Survival Analysis, que seria, digamos, análise de sobrevivência, talvez em português, que o próprio compilador ele identifica código morto, digamos ali, e faz uma remoção ali para otimizar. Então, eu não encontrei nenhuma biblioteca assim que fosse muito confiável para fazer isso para Python, até porque com uma linguagem dinâmica isso é um problema que é bem mais difícil de fazer. Mas em tese, você poderia só, digamos, colocar um valor constante na flag, rodar uma análise de sobrevivência e remover o código morto, né? Assim, talvez seria muito mais robusto. Mas enfim, eu quero dizer que, assim, existem várias alternativas. Pode ser que eu, particularmente, mude completamente a abordagem no futuro, mas, bom, por enquanto eu estou apostando nessa abordagem de árvores concretas. Bom, espero ter conseguido responder a pergunta. Valeu, Felipe. Então, acho que é isso. Muito obrigada por ter tirado um tempo, seu tempo, para vir aqui na Python Brasil apresentar esse conteúdo para gente. Queria agradecer a todo mundo. A gente vai ter um intervalo agora e a gente volta 3h50, daqui a 6 minutinhos, para a próxima palestra da Thaís. Obrigadão, pessoal. Valeu, tchau.